Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Eu sei que é um texto bastante conhecido da igreja. Esse texto já foi até pregado aqui algumas vezes, já foi citado. Mas eu estou aqui ainda na onda da irmã Nalinda, na quarta-feira. Ainda na onda do pastor Wesley no domingo. Vocês viram a imagem que eles colocaram aqui no Data Show? Qual foi a imagem? Do barco. O barco ainda tem aí, Manu? Depois da palavra tu coloca o barco, tá? Marcos capítulo 8, versículo 22. Ainda estamos no mesmo propósito. Sejam todos bem-vindos à presença do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Repita comigo assim: vendo claramente. Vendo claramente. Vendo claramente. Meus irmãos, esse texto ele é muito conhecido e ele fala sobre um tema importantíssimo para a nossa saúde espiritual. Importantíssimo para o crescimento espiritual da igreja. Esse tema se chama discernimento. Discernimento. Esse tema ele surgiu no meu coração domingo primeiro, na oração, quando nós estávamos orando aqui pelas famílias, me veio uma palavra de Deus sobre os olhos, sobre a consagração dos olhos, sobre a cura dos olhos. E ontem lá no PG Amarelo, o Senhor falou poderosamente conosco sobre a capacidade de discernir, de identificar quando uma coisa é de Deus, quando uma coisa não é de Deus. Afinal de contas, quem aqui já esteve diante da seguinte situação? Quem aqui levanta a mão, já esteve diante da seguinte situação? Eu não sei se isso é de Deus ou se isso não é de Deus. Quem aqui já esteve diante dessa situação? Amém. Quem aqui já recebeu uma proposta, esteve diante de uma decisão? Meu Deus, é laço ou é bênção? Né? Chegou uma menina bonitinha na vida desses jovens, aí, meu Deus, isso é de ti, é do inimigo, o inimigo caprichou dessa vez, ou é da minha carne, ou é uma coisa natural da vida. Chega uma proposta de emprego, uma assinatura de um contrato, uma possibilidade de crescimento na tua vida e você se pergunta: isso é de Deus ou não é? Ou depois que você se converte, você se pergunta: será que esse namoro é de Deus ou não é? Será que essa vida é de Deus ou não é? Será que esse emprego é de Deus ou não é? E eu vou lhe dizer que, tirando algumas confusõezinhas que a gente é chamado a resolver no ministério pastoral, das famílias das pessoas, esse é o principal tema dos aconselhamentos pastorais. Pastor, eu queria saber se isso é de Deus ou não é de Deus. Então, esse texto ele fala sobre a capacidade que Deus quer nos dar de discernir, de identificar quando uma coisa vem de Deus ou não. Essa cura que aconteceu, ela veio para ajudar o cego de Betsaida a discernir se algo era de Deus ou se algo não era de Deus. Se algo era algo claro na vida dele ou não, para abrir os seus olhos. Quem quer ter seus olhos abertos aqui nessa noite? Amém. Amém? Você quer ter seus olhos espirituais abertos? Amém? Esse texto, gente, ele fala de uma cura totalmente diferente. Totalmente diferente. Essa cura, ela é única na Bíblia. Primeiro que só o Evangelho de Marcos que fala dela. Há outras curas, outros milagres, outras situações em que outros evangelhos falam. Há situações em que até 3 ou 4 evangelhos citam, mas essa cura especial, só um evangelho traz. Isso a torna um pouco diferente. Segunda coisa que a torna diferente, foi uma cura em etapas. Eu tentei puxar pela memória, um tempo um pouco apressado, tentei procurar outras curas na palavra, e não achei outra cura física que se deu em etapas. A mulher hemorrágica foi curada na hora. O cego Bartimeu foi curado na hora. O paralítico do tanque de Betesda na hora. E aí você começa a imaginar, a lembrar
de outras curas na Bíblia na hora, imediatamente. E essa cura, ela se dá em 2 tempos, ela se dá numa progressão. E aqui a gente começa a entender a palavra de Deus escondida por trás dessa cura. Qual é o mistério, qual é o propósito? Você entenda que tudo que Deus faz tem um propósito. Se Deus fez algo na tua vida, se Deus está fazendo algo na tua vida, tem um propósito, tem uma missão, tem algo escondido no coração de Deus a se revelar na tua vida. Deus não faz nada à toa. Há um ditado no mundo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é mentira. Deus escreve certo. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é com um propósito, com uma visão. Para Deus não tem linhas tortas, porque Ele endireita os caminhos tortos, porque Ele aplana os caminhos irregulares, porque o caminho de Deus é perfeito. Então entenda, aquilo que Deus faz na tua vida, por mais que você não esteja entendendo, é perfeito. Tem um propósito. Só que você só vai ter a certeza disso quando terminar. Quando terminar, você vai olhar para trás e vai dizer: como Deus é maravilhoso. E como eu fui besta. Me preocupando, me aterrorizando, me deixando o coração tão ansioso. Quando a tua vitória chegar, quando a bênção de Deus se concretizar em determinada área da tua vida, você vai olhar para trás e vai dizer: que Deus fiel. E que homem ou que mulher mole. Por que eu perdi tanto tempo me preocupando? Por que eu perdi tantas noites de sono? Se eu já sabia, pela fé, que Jesus realizaria essa obra na minha vida. Glória. E aqui, eu gostaria de levantar uma hashtag aqui no Twitter da igreja. Somos todos cegos de Betsaida. O cego de Betsaida, aqui ele simboliza eu e você. Ele simboliza a humanidade. Nós podemos dividir toda a humanidade, toda a sociedade, nas 3 fases da vida do cego de Betsaida. No começo do texto ele está como? A visão dele está? No começo do texto, como está a visão do cego de Betsaida? Cego. Quem aqui já esteve cego? Espiritualmente. Amém. O que é o cego espiritual? É aquele que não enxerga nada. É aquele que corre atrás daquilo que parece ser bom, mas quando vê aquilo que realmente é bom, ele joga fora. O cego é o homem do mundo, é o homem sem Deus, é o homem que não encontrou-se com Jesus. Ele é tão cego que ele é capaz de levar lixo para dentro da sua casa. Ele é capaz de trazer as porcarias da vida para dentro da sua casa. E ele é capaz de pegar ouro e jogar no meio da rua. Ele é capaz de pegar dinheiro, rasgar, valores, rasgar e jogar no lixo, jogar no ralo. O cego do mundo, ele é capaz de trazer pornografia, prostituição, ele é capaz de trazer toda a maldade, a mesquinhez do mundo para dentro da sua casa e para o coração dos seus filhos. E quando ele chega diante de uma oração, quando ele chega diante de uma pregação, diante de uma palavra que pode mudar a vida dele, o que ele faz? Ele joga no lixo. O cego espiritual é aquele que pega o lixo e joga no bolso. É aquele que pega algo precioso, valoroso e joga no lixo. Vocês já assistiram aquele programa? Bem novinho, recente agora. Sérgio Malandro. Que passava de manhã, antes da família Dinossauros. Tinha uma brincadeira que ele colocava, um dia desse, Não é porque eu vi no YouTube. Ele colocava uma pessoa dentro de uma caixa de acrílico com um fone de ouvido tocando uma música. Lembra, Marquinhos? E aí ele colocava lá fora um presente muito bom. Às vezes era um videogame, era uma televisão, uma coisa muito cara. Aí ele dizia assim: você troca. A pessoa não está ouvindo, A pessoa só pode dizer sim ou não. Acendia uma luz, ela tinha que dizer sim ou não. E ela não estava vendo nada, nem ouvindo nada. Aí você troca esse videogame de última geração, esse Atari. Esse Atari com 2 joysticks, é um novo. Por um pirulito! Aí o Aberto estava lá. Sim! Aí meus irmãos eram cruel. No final, ele juntava todos os brinquedos. Todos trocavam por uma besteira. E geralmente a pessoa dizia sim! Aí a pessoa abria o olho, tirava o fone. Aí via todos aqueles brinquedos, televisão, videogame, não sei o quê. Tá aqui seu pirulito, pode ir para casa. Assim é o homem carnal. Assim é o homem do mundo. É um homem que, diante de todas as riquezas espirituais,
diante de todos os valores de Cristo na terra, ele não valoriza o que tem valor, mas ele troca por banalidades. É o cego. Ele não vê, ele não enxerga, ele está ali surdo, ele está ali cego. E quando Satanás troca o estar com os filhos dele, o estar com a esposa, ou estar com o marido, se for mulher, os valores espirituais que traz paz ao coração, por banalidade, ele diz, sim. Como isso acontece nos dias de hoje, na prática, no mundo real? Acontece da seguinte forma, meus irmãos. Quem aqui já viu, já é amigo, já foi amigo de alguém que bebe muito? Qual é o dia que as pessoas escolhem para beber mais, assim? Dia de festa, né? Dia de festa. Eu convivo com meus amigos na faculdade, né? E geralmente no dia da festa é o dia que fica a turma toda, né? E tal dia vai ser a festa tal. Na nossa faculdade ela tem festa para tudo. Tudo tem festa. Tem a festa dos primeiros 100 dias, tem a festa dos últimos 100 dias, tem a festa para estar internado, a festa para sair do internado, a festa do churrasco dos 1000 dias, a festa do meio médio. Quando dá o meio, tudo é festa. Tudo é motivo de festa. Aí faz caneco, faz camisa, faz não sei o quê. Tudo é festa. Sendo que algumas pessoas, não só lá na faculdade, como em geral, escolhem o dia dessa festa para encher a cara. Enche a cara. Aí chega no outro dia, na segunda-feira, começa a aula. Aí na hora do intervalo começa os tu viu o que o fulano fez? Aí rapaz, fulano fez isso, fez aquilo. Rapaz, como foi isso? Rapaz, pode ser? Não sei. Mas fulano, tu fez isso? Meu amigo, como é que tu faz isso? Rapaz, eu não vi isso não, eu vi mesmo. Rapaz, tá aqui a foto, tá aqui o vídeo. E a pessoa não sabe. O aniversário de casamento de uma pessoa que eu conheço, né? Fez uma linda festa num lugar muito bonito em Fortaleza. Caríssimo, caríssimo aluguel, as comidas boas, tudo bom. Uma festa, teve um momento lindo, um momento de uma pessoa que estava doente, foi curada de uma doença grave, né, conseguiu se curar, e aí ela foi fazer uma declaração lá, foi lindo, e eu e a Alana lá, né, quase chorando daquela história tão bonita. Aí eu cheguei depois, conversei com a pessoa e disse, parabéns, que festa linda. Aí ele disse, eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Por quê? Porque ele jogou no ralo da vida as coisas preciosas. E ele colocou dentro do coração dele o lixo da humanidade. A bebida, as enfermidades, as consequências. E aí ele olhou para mim e disse, eu nunca mais vou beber. Pouco tempo depois ele estava... Porque o mundo, ele é assim. A pessoa cega, a pessoa sem Cristo é alguém que não tem discernimento para entender o que é precioso do que não é precioso. Entendemos essa parte? Já saímos dessa vida, todos que estão aqui. Se você está aqui, ou se você está aí no YouTube, e você ainda está nessa fase da cegueira, eu estou aqui nessa noite para te apresentar Jesus Cristo, aquele que pode tocar nos teus olhos nessa noite, te fazer enxergar e tirar o fone de ouvido do Sérgio Malandro e dizer, não, eu não quero pirulito, eu quero o videogame, eu quero o que é precioso, eu quero aquilo que vai me fazer bem. Tá certo? Consequências. Quais são as consequências de uma vida cega? Consequências. A principal consequência e maior de todas e derradeira é viver uma vida longe de Deus. Que tristeza. Deve ser. Né? Graças a Deus nós aqui não vamos saber o que é essa tristeza. Mas que tristeza deve ser você chegar ao final da sua vida, olhar para trás e ver que você desperdiçou tudo. Que você não se voltou ao seu Criador, que você não teve um contato com Ele, que você não o adorou, que você não desfrutou de felicidade, de momento com seus filhos, que de repente a vida passou, você cresceu, os seus filhos cresceram, seus netos nasceram, você olha para trás e vê, puxa vida, o que é que eu fiz da minha vida? É a maior consequência de viver a vida na cegueira, não é? Mas aqui a Bíblia não para nesse momento da vida do cego de Betsaida. Ela mostra um outro momento em que Jesus vai, conversa com o cego, faz uma salivazinha ali, toca com a sua saliva nos olhos do cego e ele passa a enxergar. Mas que fase é essa? Agora começou a falar com a gente. Né? Eu já falei para vocês de um evangelista argentino que ele fez uma forma de evangelismo na Argentina em 3 palavras.
Ele não inventou nada, ele só criou um jeito para atrair a atenção das pessoas. E ele falava 3 palavras para evangelizar, que era porta, caminho e alvo. Porta, caminho e alvo. A porta da salvação, o caminho do evangelho e o alvo da Nova Jerusalém. Ele disse que todos os homens deveriam conhecer a porta. Então aquele homem que estava totalmente cego, de Betsaida, cego, sem enxergar nada, ele ainda não tinha encontrado a porta. Mas no momento em que ele encontrou Jesus, que Jesus disse, seja curado, ele encontrou a porta. Ele encontrou a porta da salvação. E aqui eu queria parafrasear o pastor Wesley, a irmã Nalinda, que eles pregaram sobre, bota aí, Manuzinha, por favor, pregaram sobre o barco. A nossa família como um barco. A irmã Nalinda falou sobre como está o barco da nossa vida, para onde está indo, como se está balançando. O pastor Wesley trouxe uma palavra sobre os ventos contrários ao barco da vida. E eu queria destacar esse momento do barco como o caminho da igreja. A igreja, ela não é curada espiritualmente como num instante. A sua vida e a minha vida é alvo de um processo, isso é bíblico. Paulo fala de uma carreira que está proposta. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho não é algo estático, o caminho é algo dinâmico. O evangelho não é para se parar, o evangelho não é para se acomodar, o evangelho não é uma rede armada, o evangelho é colocar a mão no arado e trabalhar para Jesus na grande obra que acontece aqui na terra. O evangelho não é sobre ficar parado, mas é sobre sim trabalhar para Jesus. Jesus disse que o reino de Deus é tomado pelo esforço e não pelo descanso. O evangelho é um convite, é uma aventura espiritual, é uma caminhada e não é algo estático. Se você está parado no evangelho, Jesus te chama nessa noite, pela cura do cego de Betsaida, que sou eu e é você, a caminhar, a continuar prosseguindo para adiante. E essa cura em 2 tempos, ela aponta justamente para o processo da igreja. Jesus, ele tem para nós um processo onde antes nós éramos completamente cegos. E a nossa visão vai se abrindo aos poucos. E aquilo que antes era uma total ignorância, agora já começa a clarear. E nesse momento da vida do cego de Betsaida, que é a minha vida e a sua vida, ele começa a ver. Como é que ele está vendo agora? Depois do primeiro toque de Cristo, como é que ele está vendo? Quem lembra do texto? Parcialmente. Ele diz que está vendo árvores como homens como árvores. Ele está embaçado, a visão está embaçada. Ele vê um homem, pensa que é uma árvore. Ele vê uma árvore e pensa que é um homem. Ele não consegue discernir. Eu não sei se aquele cego era cego de nascença, ou se ele foi cego por um acidente ou por uma violência, que ele se tornou cego. Mas de alguma forma ele tinha uma referência, ou tátil, ou de memória do que era um homem e do que era uma árvore. E no momento em que ele é curado, ele diz, Jesus pergunta, você está vendo? Aí ele diz, eu vejo homens como árvores que andam. Isso fala sobre uma visão confusa. Há um momento da nossa fé em que nós estamos com uma visão confusa. E esse momento é bíblico ou não é bíblico? É bíblico. É bíblico. Eu vou já explicar. Em 1 Coríntios 3:2, Paulo diz que a nossa vida espiritual é como a vida de uma criança. Primeiro a gente toma o leite, até que a gente vá se preparando para comer depois o alimento sólido. Se eu pegar um bebezinho de 1 mês de vida e colocar uma panelada para ele comer, o que vai acontecer com ele? A chance dele passar muito mal e quem sabe até falecer é muito grande. Porque o sistema digestivo dele, o intestino, o estômago não está preparado para receber um volume tão grande de caloria, de gordura, um alimento tão complexo como uma panelada. Então ele precisa beber o leite. Ele precisa beber primeiro o leite da mãe, depois o leite de animal, até que ele vai crescendo e chega o ponto de ele comer a comida sólida. Até que ele chega o ponto de ficar um ser humano bonito, igual a você, que come tudo. Não é verdade? A parte que come tudo é verdade. Mas a Bíblia diz que isso tem um tempo determinado. A Bíblia diz que tem o tempo do leite e o tempo da comida sólida. Tem o tempo de enxergar parcialmente e tem o tempo de enxergar completamente.
É anormal uma igreja que cresce em tempo, em culto, que passa tempo com Jesus e continua querendo o alimento líquido, que continua querendo tomar leite. Assim como é estranho você ver um caba de 20, 30 anos com uma madeira na boca. É estranho, não é? Você pegar um rapazão de 25 anos, barbado, com uma mamadeira. Olha, se a gente vê às vezes lá no hospital, no posto, um menino de 4 anos mamando, é estranho demais. Eu já vi menino mamando em pé. 4 anos, um menino mamando. É estranho, não é? Quanto mais estranho não é um caba de 30 anos com uma madeirinha. Sabe por quê? Porque o evangelho ele tem o tempo de você enxergar parcialmente. Mas esse tempo precisa acabar. Esse tempo do enxergar parcialmente precisa acabar. Chega o tempo em que você tem que discernir o que é árvore e o que é homem, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é carne, o que é espírito, igreja. Essa noite é sobre discernimento. Chega o tempo em que você não precisa mais ser tratado como um bebezinho que tem ciúme do seu irmão mais novo. Chegou o tempo em que você tem que ser o pai e a mãe de novos filhos espirituais. Chega o tempo em que o Senhor tem uma maturidade tal para ti, que você vai comer alimento sólido, complexo, que é isso? Revelações dos céus abertos sobre a tua vida, para que você abençoe a outros, para que você lidere outros, para que você discipule outros. Glória a Deus. 18 anos da igreja Nova Vida. Tempo da maioridade. É tempo de crescer. É tempo de olhar para a vida e dizer: aquilo é homem, aquilo é árvore. É tempo de olhar para as coisas espirituais e dizer: isso é de Deus, isso é do diabo. É tempo de olhar para dentro de si e dizer: isso é carne, isso é espírito. Carne eu vou matar, espírito eu vou alimentar. E essa fase na vida desse homem traz consequências. Timóteo, quais são as consequências de uma igreja que não sabe discernir homens de árvores? Qual é a consequência de uma igreja que tem homens e mulheres adultos com uma madeira na boca? O que acontece? Se você adulto, vamos dizer que você tem um peso médio aí de 70 quilos, 60 quilos, e você começar a beber leite materno todo dia. Faça um compromisso, né? Teve um autor do documentário americano que ele fez o contrário. Ele fez um propósito, ficou se filmando todo dia, de um mês comer só fast food. Só fast food. Michael Moore, ele fez isso. Final do mês, diabético, hipertenso, colesterol, alto risco de infarto e de AVC. Um mês. Exemplo contrário. Faz de conta que você hoje, um homem adulto, uma mulher adulta, vai na farmácia agora e compra não. E você vai dizer assim: eu só vou comer isso daqui durante um mês. O que vai acontecer com você? Vai dar fraqueza, vai desnutrir, não vai começar a raciocinar direito, vai começar a cair cabelo, vai começar as unhas esfarelando, você vai ficar pálido, você vai ficar anêmico, você vai ficar sem cor, sem vida, sem ânimo. Assim é a igreja que não amadurece, fica sem cor, sem vida, sem ânimo. 18 anos de nova vida é tempo de alimento sólido, é tempo de revelação do céu, é tempo de discípulos que discipulam, é tempo de líderes que são liderados, mas também lideram. É tempo de pessoas que são cuidadas, mas que também cuidam. É tempo de pessoas que não querem só para si, mas aquilo que recebem começam a compartilhar. É tempo de crescer, igreja Nova Vida. A igreja de Sardes, ela começou, pastor Walter, a fazer o propósito não. Está repreendido o propósito não. A igreja de Sardes, ela começou a comer comida de bebê. Ela descansou, era uma igreja no meio de uma cidade muito rica. E ela era uma igreja abençoada, era uma cidade que tinha tudo, era uma cidade cheia de riquezas, era uma cidade cheia de ouro, era uma cidade que tinha uma fama. Essa cidade nunca foi invadida, essa cidade nunca perdeu uma guerra, essa cidade aqui nunca perdeu uma batalha. Aí a fama foi passando, sabe aquele crente que vive da fama? Aquele irmão é de oração, porque em 1982 ele fez uma oração, pensa como a gente foi curada. 1982. Assim era a igreja de Sardes.
Aí o que foi que eles fizeram? Olha, nossa cidade é tão maravilhosa, mas não precisamos mais de guarda todo dia, 24 horas. Deixa os nossos soldadinhos, bichinho bonitinho, dormirem. Eles ficam só de dia, quando for de noite, cada um vai para a sua caminha, seu travesseirinho, bota a sua pantufa e dorme. A igreja começou a ser invadida por espíritos. O que a Bíblia chama de espírito são mentalidades. As igrejas do Apocalipse, elas foram invadidas por espíritos. E não pense que está falando de uma igreja lá no Japão, da China só não. Está falando de nós. A igreja dos últimos dias, ela será alvejada por espíritos. Quem está dizendo não sou eu. É a palavra de Deus. Ela fala de 2 espíritos. O espírito de Balaão. 3. O espírito de Jezabel. O espírito de Nicolau. O que é isso? Isso dá uma outra pregação, mas eu não vou pregar sobre isso agora não. Mas resumindo, o espírito de Balaão, o espírito da mistura, da sedução. Uma igreja que é guardada por Deus. Balaão profetizou de todo jeito, fez toda a macumba do mundo e nada pegava. Aí quando o rei lá ficou muito indignado, disse, não tem mais jeito não, esse povo é um povo vencedor. Balaão disse, peraí, tem um jeito. Tem um jeito, calma. Mas peraí, nenhuma praga pega neles, nenhuma maldição pega neles. Eles estão lá caminhando todos juntos. Eu imagino que eles ouviam os louvores, os salmos, e nada fazia mal. Nada tirava alegria. Não, tem um jeito. Pega as prostitutas de Moabe e seduz os guerreiros de Israel. Gente, mas foi homem morto. Muitos e muitos homens mortos porque misturou. O que é isso? É uma igreja que parece que está forte caminhando, mas é seduzida e se mistura com a mundanidade da cidade. Isso foi o que aconteceu com a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela passou a não iluminar mais a cidade de Sardes. Ela passou a ser escurecida pela cidade de Sardes. A igreja, ela tem uma bela função de iluminar o lugar à sua volta. Você quer saber se você está bem espiritualmente ou não? Responda uma pergunta só você mesmo para você mesmo. Você tem iluminado as pessoas à sua volta? Ou você tem escurecido as pessoas à sua volta? Você tem iluminado a vida dos seus filhos? Ou você tem escurecido a vida dos seus filhos? Você tem iluminado a sua esposa ou o seu marido? Ou você tem os escurecido? Se você estiver os iluminando, os abençoando, trazendo coisas boas do céu para a vida deles, você está cumprindo o seu papel de igreja. Mas se você está escurecendo, é noite de se arrepender, de se colocar na presença daquele que toca nos olhos e cura, e que abre os olhos para nos trazer uma nova esperança. Enxergando parcialmente. Quem que já se sentiu assim? Pastor, eu não sei se aquilo é uma árvore, se é um homem, se é um jumento, se é um bicho. Eu não sei se isso é de Deus, é de Satanás, é da minha carne, é do demônio. Eu não sei, pastor. Quem já se sentiu assim? Eu não sei que bicho é esse. Pedro, ele estava em cima do barco de madrugada, aí vem Jesus. Veio Jesus, estava andando com ele, almoçando, tomando café da manhã, jantando, indo para a igreja. Jesus, o que é que ele diz? É um fantasma. Estava andando com ele. Ó, o fantasma. Ei, sou eu. Enxergando parcialmente. Quando você está nessa situação, você está suscetível ao engano de Satanás. Porque aí ele coloca uma coisa bem bonita diante de ti. E por dentro ela está pura. E aquilo vai ser a tua morte. O inimigo vem e prepara o laço. Mas veja bem, se você estiver fiel ao Senhor e se arrepender, o Senhor quebra o laço do passarinheiro e dá vitória à igreja do Senhor. Mas nesse momento da fé, em que nós não estamos curados na nossa vista, nos nossos olhos espirituais, nós estamos suscetíveis a Satanás. Porque qualquer coisinha ilude. Tudo o que brilha parece que é ouro, e você vai atrás, é ouro, é a minha vida, é a minha salvação. Numa dessas, muitos se perderam. Muitos se perderam na igreja do Senhor. Muitos se perderam iludidos com as coisas do mundo. Muitos se perderam iludidos com as seduções de Satanás. Muitos se perderam achando que iam evangelizar o namorado. Ah, eu vou começar a namorar com ele porque só falta ele ser crente. Ele é tão lindo. Ele é bom para a mãe dele.
Ele atravessa as idosas na rua. O menino bom, só falta Jesus. Ora, se falta Jesus, falta só tudo. Falta tudo. Aí a pessoa diz assim, não, eu vou só ali evangelizar. Aí vai e se perde os dois. Da mesma forma, o contrário. Quando você não sabe discernir que decisão tomar, você está a um passo de cair. Os discípulos no caminho de Emaús estavam depressivos. Acabou, morreu, acabou, voltar para casa, não valeu a pena, nosso mestre morreu. E de repente, quem chega do lado deles? Jesus. Jesus estava do lado deles. E começa a conversar. E eles não reconhecem. Não reconhecem. Porque eles não estavam discernindo o que era homem, o que era árvore, o que era jumento, o que era bicho, o que era cerco, o que era nada. Para eles tudo era a mesma coisa. Eles não estavam discernindo. Quando a igreja está desnutrida, enfraquecida, quando a igreja está anêmica, a igreja começa a ficar parecida com o mundo, e é isso que me preocupa. Me preocupa porque quando eu era adolescente, ontem, não se ouvia falar o termo evangélico não praticante. Não é verdade? Não existia esse termo. Existia com os católicos. Com todo respeito a quem é católico, está ouvindo no YouTube aí. Mas existia esse termo antigo nos católicos. Católico não praticante. Aquele que é de família católica, é batizado, faz os ritos católicos, mas que não frequenta a igreja. E agora, esse termo é um termo da igreja evangélica e um termo muito mais feio do que esse, que é o desigrejado. O que é isso? É uma igreja desnutrida, é uma igreja fraca, é uma igreja que não está comendo o alimento que vem do céu. Porque a igreja que come Bíblia, a igreja que amadurece, ela enxerga as coisas e ela sabe discernir o que vem da mão do seu pai e aquilo que vem da mão do diabo. Jesus disse, a boa ovelha é aquela que escuta a voz do seu pastor e a segue. A ovelha que anda com Jesus, ela escuta a voz do seu pastor. Meu filho, venha por aqui. Mas esse caminho é tão feio, Senhor. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu não te deixarei. Aí você de repente toma uma decisão que parece absurda. Senhor, mas esse caminho está tão estranho. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor te leva por um caminho de dificuldade, aí você diz, Senhor, que desespero. Senhor, eu estou com medo, eu vou morrer. Aí o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor fala e a terra se dissolve. Ele quebra o arco, despedaça a flecha e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas para discernir isso, precisa conhecer a voz do Mestre. A igreja em número nunca esteve tão grande na história da humanidade. A igreja evangélica nunca esteve tão grande no Brasil. Há uma previsão que nos próximos 10 a 15 anos nós seremos a metade do Brasil. A metade do Brasil será evangélica. Mas eu me preocupo. Que qualidade de alimento essa igreja está comendo? É uma igreja que está vivendo uma santidade parcial, como o espírito de Moabe. É uma igreja que está negociando valores como a fidelidade e a santidade, como no espírito de Nicolau. É uma igreja que é invadida pela sensualidade, como as igrejas do espírito de Jezabel. Ou é uma igreja firme, santa, a noiva que Jesus vem buscar? Cabe a você, cabe a mim. Que igreja nós seremos? O que será dos próximos 18 anos da Igreja Nova Vida? É uma missão que Deus entrega a mim e a você, a cada um de nós. O que será? O que será do nosso amanhã? Depende de nós. As consequências de viver a vida de Sardes é um desperdício gigante. Entenda, você, meu irmão, que já começou a enxergar, que já encontrou Jesus, que já encontrou a porta que está no caminho, você tem um potencial lindo de dons, ministérios, vidas que estão esperando que você pegue com gosto a enxada do teu ministério e comece a colher os frutos que estão por aí. Jesus disse, olhem para o campo. Ele chamou os discípulos, olhem para o campo, o que vocês estão vendo? Aí os discípulos, Senhor, gaguejaram. Jesus disse, vocês são capazes de olhar para o céu e dizer, vai chover. Vocês são capazes de dizer, tal mês vai ter colheita. Mas vocês não são capazes de entender
que o campo já branqueja. E que a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Você é um trabalhador da seara, do mundo, do Evangelho de Jesus Cristo. É tempo da igreja pegar o seu ministério, pegar o seu papel e dizer, isso é meu, é minha responsabilidade. Eu vou fazer aquilo que Deus tem para mim. Discernimento. Qual é a solução para isso, para a gente orar? Mas já. Qual é a solução? Existe uma doença do olho chamada catarata. A igreja que vive como a igreja de Sardes, a igreja que não tem discernimento, a igreja dos marmanjos de mamadeira, é uma igreja que tem catarata espiritual. O que é a catarata? A catarata é o envelhecimento do cristalino. O que é o cristalino? É uma película transparente que fica sobre a íris. A íris é aquela bolinha preta que a gente vê. Sobre ela existe uma lente transparente, ela é tão linda. O cristalino de um bebê, ele é tão gelatinoso, ele é tão molinho, ele é tão transparente que você não vê nem no exame. E aí ele serve para deixar a luz passar, ele protege o olho e ele deixa a luz passar, para que a imagem seja projetada na retina, seja interpretada levada pelo nervo óptico e interpretada pelo nosso cérebro. Só que quando os anos vão passando, essa lente que antes era tão gelatinosa, tão molinha, tão transparente, ela começa a ficar grossa, espessa, esbranquiçada. E a luz que vem de fora não consegue mais formar a imagem. Quando você envelhece espiritualmente, a luz da palavra não forma mais imagem no teu coração. Quando você envelhece os olhos, quando você envelhece a sua vista espiritual, você não consegue discernir nada, porque tudo está embaçado. A luz da palavra vem, o pastor sua, prega, você escuta no rádio, escuta um louvor no YouTube, mas aquilo não forma mais imagem no teu coração. É mesmo que nada, porque a luz não entrou, o teu coração está fechado, porque os teus olhos não receberam a luz. E o que é a luz? Jesus é a luz dos homens. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada poderia ter sido feito. É tempo de fazer a cirurgia da catarata na igreja, tornar os olhos velhos em olhos novos, porque os olhos velhos são olhos enjoados. Que segue de backside de novo, soubesse tinha ficado em casa. O quê? Lá vem Timóteo gritar de novo nesse microfone. Oh, meu Deus. Enjoado. Tudo está ruim. Nada agrada. Se passa 10 minutos é grande demais. Se é menos 10 minutos, pode estar com preguiça. Tudo está ruim. Nada agrada. Mas a Bíblia diz que o faminto, até o amargo é doce. O coração quebrantado. Para o coração quebrantado, até o amargo é doce. Ele consegue tirar lições espirituais de uma frase, de um adesivo no carro que passa, de uma palavra que alguém dá no sinal, de uma frase escutada no rádio, de uma pregação. Ele se deleita porque os olhos dele estão preparados para receber a luz do Evangelho. E quando a luz de Cristo entra, ela forma imagem na retina, trazendo ao coração sonhos, visões, ministério, futuro, planos de paz, saúde, de esperança, uma vida cheia do Espírito Santo, projetada no teu e no meu coração. Esse é o poder da palavra. Então é tempo de se curar da catarata espiritual. É tempo de orar, de deixar a luz entrar. Sabe o que é que Davi fazia? A Bíblia diz que não houve rei em Israel como Davi. Não houve rei em Israel como Davi. Quando Davi estava em dúvida, não pense que é privilégio nosso, não. Davi estava em dúvida. Isso é de Deus ou não é? É Deus, é o diabo ou sou eu? Davi tinha essa dúvida. Chegava uma possibilidade de guerra, ele orava. Dizia assim, Senhor, eu devo ir ou devo ficar? E aí ele colocava a estola sacerdotal, ele se recolhia no seu quarto de oração e ia buscar o Senhor até ouvir a voz de Deus. A igreja tem errado nos dias de hoje porque não tem consultado a Deus para as suas decisões. O Senhor tem opinião, o Senhor tem gosto, o Senhor tem jeito, o Senhor tem uma forma de agir nas nossas vidas. Cabe a nós colocar a estola,
Se trancar no quarto, se ajoelhar e perguntar: Senhor, eu devo ir ou eu devo ficar? Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero é te agradar. Senhor, eu vou escrever um salmo, eu vou escrever uma canção, eu vou cantar uma adoração. Eu quero acordar o sol, meu Jesus. Eu quero acordar a alva, até que o Senhor fale comigo. Mas a igreja hoje é tudo a toque de caixa. É tudo a toque de caixa. Tem uma piada bíblica, uma piada gospel, que diz assim: Senhor, me dá paciência. Eu quero agora a minha paciência. Assim. Olha como é que está pedindo paciência e quer para agora. Tenha paciência. Eu quero agora. Aí vem a tribulação primeiro. Né? Aí depois é que vem a paciência. Tenha calma. Não se aveste não, coronel. Não é, coronel? Não se aveste não. Tem que dar um tempo de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós oramos apressados? Senhor, porque está isso? Senhor, olha meu marido. Senhor, isso é um incrédulo. Senhor, olha ele. Senhor, olha aquela minha amiga, filha de Jezabel, fariseia. Aí você ora. Quando Deus vai falando, você: amém, vou trabalhar. Amém, vou ligar a televisão. Amém, vou no Instagram. Amém. Aí Deus ia, saiu. Oração é um tempo de falar, mas é também um tempo de ouvir. É um tempo de descansar. E quando você está ali concentrado na presença do Senhor, vem uma voz do seu espírito, dizendo: filho, vai, filho, fica, filho, essa é a minha estratégia. E aquele teu coração que estava em guerra agora é pura paz. Agora você começa a discernir o que é homem e o que é árvore. É tempo de cura. Jesus disse: se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Isso faz sentido para ti? Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. Porque qual é a qualidade de caminhada espiritual de uma pessoa que não enxerga? Qual é a qualidade espiritual da caminhada de uma família que é um cego guiando outro cego? Que não consegue discernir nada. Não sabe o que é de Deus, não sabe o que não é, não sabe o que é da palavra, não sabe o que não é. Não sabe não sabe nada da Bíblia, não sabe o que é adoração. É um cego guiando cego. Mas a nossa igreja se propõe, e eu desafio vocês a renovar os cristalinos espirituais e deixar a luz entrar. Deixar a luz entrar. Orar, quebrantar o coração, abrir para que a luz entre. Quando ela entrar, ela vai formar imagens. Imagens da fé. Imagens reveladas. Imagens que ainda não existem, mas que vão existir. Você começa a enxergar o seu marido já curado. Você já começa a enxergar os seus filhos uma bênção. Você começa a enxergar a sua família convertida. Você começa a enxergar o exame vindo assim, resultado, exame, conclusão normal. Você começa a enxergar o seu ministério frutificando. Você começa a enxergar o seu PG sendo uma bênção. Você começa a enxergar aquilo que ainda não existe, mas que pela fé você já enxerga. Porque a luz entra nos teus olhos e forma na tua retina uma imagem. Uma imagem profética. Quem quer isso? Quem quer ter uma imagem profética refletida na sua retina hoje? Quem quer sair daqui com o coração cheio de imagens proféticas? Eu quero. Mas se teu olho tiver de catarata, você não está nem aguentando hoje. Você fica logo com abuso da pregação. É desse jeito. Quando você está envelhecido espiritualmente, tudo é ruim. Você não aguenta nem a palavra. Começa a se distanciar, resmungar, dá logo uma vontade de ir para casa, uma vontade de mexer no celular. Jesus, ele fez uma coisa muito interessante na vida daquele cego. Quando o cego foi apresentado a Jesus, ele pegou pela mão vamos ler de novo. No versículo 23. Alguém pode ler bem alto aí? Eu peço aos meninos que vamos focando aqui alguma coisa. Jesus tomou pela mão e o levou. Para onde? Para fora do povoado. Aí agora eu quero que alguém leia a última parte do versículo 26. Pode ler o 26 todo. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Você entende o que é isso? Primeiro, Jesus podia ou não podia ter curado aquele cego de uma vez só dentro da aldeia? Sim ou não? Sim.
Vamos dizer que Deus te conceda um poder de fazer um milagre. Diz assim, olha, irmã Graça, aqui está o meu milagre. Ou irmã Silvana, ou irmão Timóteo, aqui está o seu milagre. Você vai entregar para alguém, essa pessoa vai receber na hora. Você vai querer entregar isso publicamente ou em secreto? A sua carnalidade. Publicamente. Se duvidar, você pede até para alguém filmar. Num tempo em que as pessoas batem foto de tudo, parece que é um protocolo. Você chega na UPA, agora recebe a pulseira aí, bate uma foto. Aí bota uma carinha de doente, um termômetro. Chega na emergência do hospital, parece que agora é lei da saúde. Você chega no hospital, na emergência, recebe uma pulseira e faz uma selfie. Estou aqui, um carinha de doente. Né? A Alana foi num hospital, sábado, e viu um rapaz fazendo isso. Pulseirinha lá. E aí ele fez uma cara de doente, bateu um selfie e depois uma cara normal. Para quê? Para divulgar para todo mundo que o bichinho está sofrendo. O que é isso? Uma geração de marmanjo com a mamadeira na boca. Uma geração de homens no corpo, mas meninos por dentro. A igreja que se levanta nos últimos dias é uma geração de homem que é homem, de mulher que é mulher, de gente que amadurece na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Não faça isso não. Seja homem. Vocês que são solteiros, aí que tem que ser mais homem. Agir como homem, falar como homem, se comportar como homem. Falou, não falou. Errou, vai lá, pede perdão, se arrepende. Homem de Deus. Mulher, seja mulher. Não acha como uma menina, não. A sua palavra seja sim, sim. Se for não, seja não. E seja Cristo o teu guia. Mas Jesus disse, sai da aldeia, Senhor. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Você agora vai enxergar. Mas você vai enxergar para sair do teu lugar da acomodação. Você vai enxergar para viver o caminho do Evangelho. O Evangelho não é de aldeia. O Evangelho é de caminhar para frente, para o alto. A aldeia significa um lugar onde tudo está sob o nosso controle. A aldeia significa a nossa rotina. A aldeia significa eu vou para ali, vou para cá, vou almoçar, depois eu para ali, vou para cá, depois durmo, depois... A aldeia, está tudo sob o seu controle. Coloque no meio da sua rotina uma pitada de generosidade, uma pitada de Espírito Santo, uma pitada de amor. Muda a rota do ônibus, muda a rota do carro e vai ser bênção na vida de alguém. Saia da aldeia. Eu tinha uma personalidade um pouco difícil quando eu casei com a Alana. Se alguma coisa quebrasse a rotina, eu não entendia aquilo, eu era muito metódico. O famoso chato. E a Alana não aguentava aquilo. Porque a Alana gosta muito de ir pro canto e daqui a pouco mudar de ideia, daqui a pouco mudar de ideia. E aquilo não batia. Sabe o que é isso? Aldeia. Fechado na aldeia, na rotina. É tempo de quebrar com a aldeia e dizer, filho, vem cá, eu vou te curar, eu vou abrir teus olhos, mas eu te digo uma coisa, não volte mais para a aldeia. Ele começa o texto, tirando o cego da aldeia, e termina o texto dizendo, não volte mais para a aldeia. Que é isso? Que é isso? Não retroceda. Não volte para o pecado. Não volte para as velhas coisas. Não volte para as velhas atitudes. Não volte para o teu passado. É tempo de caminhar. Aleluia. E caminhar para frente. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar nessa noite. Que Deus te abençoe poderosamente.